Existe uma forma de controle tão sutil que você nem percebe quando ela começa. E o mais assustador é que ela não usa nenhuma palavra. Sabe aquele momento em que alguém simplesmente para de falar com você e de repente o ambiente muda? O silêncio toma conta e, sem perceber, algo dentro de você começa a se mexer. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te faz enxergar coisas que você nunca tinha percebido, já se inscreve no canal, porque aqui a gente revela o que quase ninguém vê. Agora me diz, você já passou por isso? Uma conversa normal, tudo fluindo, risos, respostas, troca, e então, de repente, algo muda. A outra pessoa para. Ela não responde como antes, não reage, não continua. E no lugar das palavras fica o silêncio. Mas não é um silêncio qualquer. É um silêncio que te puxa para dentro, que te faz sentir observada, mesmo sem ninguém dizer nada. Que te coloca em um lugar estranho, onde você começa a se perguntar: será que eu fiz algo errado? E é nesse exato momento que tudo começa. Porque enquanto você tenta entender o que aconteceu, algo dentro de você começa a se reorganizar. Sua mente volta alguns segundos atrás, depois alguns minutos, depois toda a conversa. Você analisa cada detalhe, o jeito que falou, o tom que usou, as palavras que escolheu, como se estivesse procurando uma falha invisível que precisa ser corrigida. E talvez esse seja o ponto mais perigoso de todos. Você não percebe que já entrou no jogo, porque o silêncio não é ausência. Ele é um espaço. E esse espaço o seu cérebro não consegue deixar vazio. Ele precisa preencher. E quando não existe resposta, ele cria uma. E quase sempre essa resposta aponta para você. O problema fui eu. Essa frase pode não aparecer de forma clara, mas ela se manifesta em forma de sensação. Um desconforto leve que vai crescendo, uma necessidade de consertar algo mesmo sem saber exatamente o quê, uma vontade quase automática de restaurar a conexão. E é aí que o controle começa. Não porque alguém te obrigou a fazer algo, mas porque você começou a se ajustar sozinha. Percebe como isso é sutil? Ninguém te disse o que fazer, ninguém te pediu nada, mas ainda assim você muda. E quanto mais você tenta entender o silêncio, mais você se afasta de si mesma. Porque sua atenção deixa de estar em você e passa a estar na outra pessoa, no que ela pensa, no que ela sentiu, no que ela quis dizer sem dizer. E isso consome energia. Mas por que isso acontece? Por que o silêncio tem esse poder? A resposta está no funcionamento mais básico da mente humana. O cérebro odeia a incerteza. Ele foi feito para prever, interpretar, entender padrões. Quando alguém fala, você entende. Quando alguém reage, você responde. Existe um fluxo. Mas quando esse fluxo é quebrado, o cérebro entra em alerta, porque ele perde uma das coisas mais importantes para seu funcionamento: previsibilidade. E quando não há previsibilidade, há tensão. E quando há tensão, o cérebro tenta resolver. Ele busca significado. Ele tenta conectar pontos. Ele cria hipóteses. E muitas vezes ele cria histórias. Histórias que nem sempre são verdadeiras, mas que parecem reais. Ela deve ter se incomodado. Eu falei demais. Fui invasiva. Passei do limite. E quanto mais você pensa, mais essas ideias ganham força. Porque o silêncio não te corrige. Ele não te dá direção. Ele só te deixa sozinha com a sua própria interpretação. E isso pode ser extremamente poderoso. Agora imagina isso acontecendo em um relacionamento. Uma discussão começa. Você fala algo. A outra pessoa se cala. Não responde, não reage, não explica. E você fica ali, tentando entender. O que era uma conversa vira um vazio. E esse vazio começa a te engolir. Você tenta puxar assunto, tenta esclarecer, tenta suavizar. Mas do outro lado, nada. E quanto mais silêncio você recebe, mais você fala. Mais você se expõe, mais você se explica. Até que em algum momento você começa a ceder. Não porque estava errada, mas porque o silêncio te colocou em uma posição de desconforto. E o ser humano faz quase qualquer coisa para sair do desconforto. Inclusive, ceder. Agora pense em quantas vezes isso já aconteceu com você. Quantas vezes você mudou o tom, não porque quis,
mas porque sentiu que precisava. Quantas vezes você pediu desculpas, não porque tinha certeza de que errou, mas porque o silêncio do outro te fez duvidar de si mesma? E talvez o mais importante, quantas vezes você confundiu silêncio com indiferença, quando na verdade era controle? Porque existe uma diferença enorme entre estar em silêncio e usar o silêncio. E essa diferença muda tudo. Quem está em silêncio pode estar refletindo, cansada, processando. Mas quem usa o silêncio sabe exatamente o efeito que ele causa. Sabe que ele cria dúvida, sabe que ele gera tensão, sabe que ele desloca o controle da conversa. E mesmo sem dizer nada, passa a conduzir a situação. Porque enquanto uma pessoa se cala, a outra se move, se ajusta, se explica, se transforma. E isso acontece de forma tão natural que parece normal, mas não é. E o mais curioso é que quanto mais você tenta resolver o silêncio, mais você se envolve nele. Porque o silêncio não se resolve com lógica, ele se resolve com percepção. E é isso que quase ninguém tem. Porque ninguém te ensina a perceber o silêncio. Te ensinam a ouvir palavras, mas não o que acontece quando elas desaparecem. E talvez seja por isso que tanta gente vive presa em dinâmicas que não entende. Porque estão tentando responder algo que nunca foi dito. E enquanto você tenta dar sentido ao silêncio, ele continua fazendo o que sempre fez, te puxando, lentamente, para dentro de um lugar onde você começa a duvidar de si. E quando isso acontece, o controle já mudou de lado. O problema do silêncio não é o que ele mostra, é o que ele faz você sentir. Porque, diferente das palavras, o silêncio não te dá direção. Ele te deixa sozinha com as suas próprias interpretações. E isso pode ser extremamente perigoso. Porque quando você não sabe o que o outro pensa, você começa a imaginar. E a imaginação raramente joga a seu favor. Ela amplifica dúvidas, cria cenários, constrói narrativas. E na maioria das vezes, essas narrativas te colocam como responsável, como alguém que precisa ajustar algo. E é nesse ponto que o silêncio se torna uma ferramenta. Não porque ele força você a fazer algo, mas porque ele cria um ambiente onde você se sente inclinada a fazer. Percebe a diferença? Não é imposição, é indução. E isso é muito mais poderoso. Porque quando você age por indução, você acredita que foi escolha sua. Mas não foi. Foi resposta. Resposta a um desconforto que não foi explicado, mas foi sentido. Agora, pensa em uma situação simples. Você manda uma mensagem, visualizada, e nenhuma resposta. Minutos passam, depois mais alguns, e o silêncio começa. No começo é leve, depois ele cresce, e com ele vêm os pensamentos. Será que falei algo errado? Será que ela se incomodou? Fui inconveniente? E sem perceber, você já está dentro do processo. Você relembra a conversa, reanalisa suas palavras, pensa em mandar outra mensagem, talvez até peça desculpas, e tudo isso sem saber o que realmente aconteceu. Porque o silêncio não te deu nenhuma informação, mas ainda assim te fez agir. Agora, amplia isso para relações mais próximas. Quando alguém usa o silêncio repetidamente, isso cria um padrão. E esse padrão molda comportamento. Você começa a prever o silêncio, e para evitar o desconforto que ele causa, você se antecipa antes mesmo dele acontecer. Você fala menos, se expõe menos, evita certos assuntos, não porque quer, mas porque aprendeu que certas atitudes levam ao silêncio. E o silêncio incomoda. Então você se antecipa, se molda, se reduz. E isso é controle. Mas não um controle óbvio, é um controle silencioso, quase invisível, que não deixa marcas visíveis, mas muda completamente a forma como você se comporta. E talvez seja isso que torna tudo mais perigoso, porque você não percebe que está sendo afetada. Você só sente que precisa ajustar algo, mas nunca sabe exatamente o que. Agora me diz, o que é mais forte?
Alguém que te dá ordens claras ou alguém que te faz mudar sem precisar pedir? A resposta pode te surpreender, porque quando alguém te dá uma ordem, você ainda pode resistir. Mas quando alguém te faz sentir, você reage automaticamente. E o silêncio trabalha exatamente nesse lugar, no emocional, no implícito, no não dito. Ele não confronta, ele não discute, ele não explica. Ele só cria um ambiente onde você se sente desconfortável o suficiente para querer resolver. E é nesse momento que você entrega o controle, sem perceber. Mas isso não significa que todo silêncio é manipulação, e isso é importante entender. Nem todo silêncio carrega intenção. Às vezes ele é necessário, às vezes ele é saudável, às vezes ele é apenas espaço. Mas existe uma diferença clara entre um silêncio que acolhe e um silêncio que pressiona. O silêncio saudável não te faz duvidar de si mesma, não te faz sentir errada, não te coloca em estado de alerta. Ele existe sem te afetar negativamente. Mas o silêncio usado como controle faz exatamente o contrário. Ele gera tensão, cria dúvida, desestabiliza e faz você se mover mesmo sem saber por quê. E talvez seja a forma mais simples de perceber isso se perguntando: esse silêncio está me deixando em paz ou me deixando inquieta? Porque a resposta para essa pergunta muda tudo. Se ele te deixa em paz, é só silêncio. Mas se ele te deixa inquieta, ele está fazendo algo. E esse algo merece atenção. Porque a partir do momento que você percebe o efeito, você começa a recuperar o controle. Você para de reagir automaticamente, para de tentar preencher o vazio, para de assumir que o problema é você e começa a observar. E observar muda tudo, porque quando você observa, você sai do automático. E quando sai do automático, você deixa de ser conduzida e passa a escolher. E talvez seja essa a maior virada de todas. Não impedir o silêncio, mas não se perder dentro dele. Porque no fim, o silêncio só tem poder quando você tenta dar sentido a ele sem questionar. Mas quando você começa a perceber, o jugo muda. E o que antes parecia controle, vira apenas ausência. E aí, você volta a ser o centro da própria mente. Se você já sentiu isso, se já se pegou tentando entender um silêncio que te consumia por dentro, comenta aqui, eu já vivi isso. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender isso também. Porque às vezes, o que mais te afeta não é o que foi dito, é o que nunca foi.